informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 27 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Governo prorroga a DAP de agricultores familiares por 6 meses em função do coronavírus. Importações de soja dos Estados Unidos pela China dispararam esse ano. Brasil vendeu 26% a menos. CNA quer mais prazo para o pagamento de empréstimos rurais. Queimadas voltaram a castigar o Pantanal. Justiça do Trabalho libera recursos de usina para enfrentamento ao coronavírus em Rio Brilhante. E o Ministério da Agricultura alerta para o uso de produtos veterinários contra o coronavírus. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O dia começa com sol nessa sexta-feira em Dourados, com aumento de nuvens agora de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Grupo de Vantagens Ford Via Sul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67-99943-6001. Ford Via Sul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. Arroba do boi gordo em Dourados a R$ 174,50 à vista e a R$ 176,50 com 30 dias. Vaca em Dourados a R$ 159,50 à vista e a R$ 161,50 a prazo, segundo preços da Scott Consultoria. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 47,00 e a de soja a R$ 82,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A mortandade de peixes no rio Vacaria, no município de Rio Brilhante, é investigada pela Polícia Militar Ambiental e pelo IMASUL, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Os peixes começaram a aparecer mortos no curso d'água na manhã de sábado passado, no distrito de Prudêncio Tomás, a antiga Aroeira, localizada às margens da BR-163.
equipes da PMA foram ao local, mas ainda não foi identificado o motivo da mortandade dos peixes. O Ministério da Agricultura prorrogou na quarta-feira, por 6 meses, o prazo de validade das declarações de aptidão ao PRONAF, as DAPs, que venceriam entre os dias 25 de março e 31 de dezembro de 2020. A medida será aplicada a todos os tipos de DAP ativa. Segundo o governo, a medida ocorre com o intuito de evitar a locomoção de agricultores familiares até os órgãos e entidades emissoras da DAP na busca pela renovação do documento e para garantir aos beneficiários a continuidade do acesso às políticas públicas da agricultura familiar durante a pandemia do coronavírus. Levantamento realizado pela Coordenação do Cadastro da Agricultura Familiar aponta que, com a iniciativa, mais de 899 mil DAP terão sua vigência prorrogada por 180 dias. A declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, segundo o Ministério da Agricultura, é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e à geração de renda. Como uma identidade, o documento tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do imóvel rural e da renda da família. Para acessar uma linha de crédito do PRONAF, por exemplo, é imprescindível a DAP. Além dos agricultores e agricultoras familiares, são beneficiários da DAP pescadores artesanais, aquicultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Terra Brasil, o Programa Nacional de Crédito Fundiário. A CNH Industrial, dona das marcas Case, New Holland e Iveco, informou na quarta-feira que irá suspender os trabalhos de suas 7 fábricas no Brasil em função do avanço do coronavírus e do desabastecimento da cadeia de suprimento. A medida começou nesta quarta-feira e a paralisação será por tempo indeterminado. A John Deere do Brasil já tinha medida semelhante paralisando suas 6 fábricas. As importações de soja dos Estados Unidos pela China nos 2 primeiros meses do ano aumentaram 6 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, mostraram dados alfandegários com a chegada de cargas compradas durante uma trégua comercial entre os países. A China, principal importadora mundial da soja, levou 6 milhões e 100 mil toneladas de soja dos americanos em janeiro e fevereiro desse ano, cerca de 1 milhão de toneladas no mesmo período de 2019, quando as exportações ainda eram amplamente limitadas por causa da guerra comercial sino-americana. Porém, as cargas dos Estados Unidos devem cair nos próximos meses, com a colheita brasileira chegando ao mercado no final de fevereiro e início de março. O grão brasileiro mais barato oferece melhores margens de moagem para as indústrias chinesas. Os compradores chineses também adquiriram mais grãos brasileiros recentemente para repor os baixos estoques depois que o surto de coronavírus interrompeu a produção chinesa. As vendas de soja do Brasil aos chineses nos 2 primeiros meses desse ano chegaram a 5 milhões e 140 mil toneladas, uma queda de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, avaliou que medidas para combater o coronavírus, como o isolamento social e o fechamento de bares e restaurantes, têm impactado severamente produtores de bens perecíveis, como hortaliças, frutas, pecuária leiteira e flores, e enviou na quarta-feira ao governo solicitação para a prorrogação de parcelas de financiamento. O objetivo das medidas pedidas pela entidade é dar um fôlego para o pessoal conseguir se manter na atividade. Eles terão queda de receita e os custos continuarão elevados, disse o superintendente técnico da CNA, Bruno Luque. Segundo ele, a CNA, uma das principais entidades do agronegócio, enviou ofício ao Ministério da Agricultura e da Economia com as reivindicações, que incluem a prorrogação automática de parcelas, o que evitaria que produtores pequenos e médios tenham que ir aos bancos. A CNA pediu ainda a prorrogação de parcelas de financiamento
vencidas e a vencer em 2020, além de adiamento dos contratos de custeio por 6 meses sem incidência de juros e correção monetária. Quer ainda a suspensão da necessidade de produtores registrarem em cartórios operações de crédito para que eles não tenham que se deslocar até as cidades. O céu de Corumbá amanheceu coberto por uma nuvem de fumaça na quarta-feira, indício de que as queimadas voltaram a castigar o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que, em apenas 3 dias, o número de focos de fogo acumulados no município saltou de 2 para 25. Para a reportagem do Campo Grande News, o tenente-coronel dos bombeiros, Fernando Carminati, comentou que as áreas que estão queimando são de difícil acesso. Em alguns dos pontos, não há muito o que fazer, porque o incêndio ocorre em vegetação sob área completamente alagada. Os trabalhos de combate aos incêndios, que deveriam ser intensificados na região do Pantanal no fim de maio, tiveram que ser adiantados. Nos últimos 5 anos, Corumbá esteve na liderança entre os municípios com o maior número de focos de incêndio do Brasil. Ao que tudo indica, o quadro se manterá nesse ano. O monitoramento do INPE aponta que no dia 21 de março havia 2 focos de incêndio ativo no município. Anteontem foram registrados 25. A Vara do Trabalho de Rio Brilhante liberou na quarta-feira R$100 mil para o hospital e maternidade do município para a compra de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras descartáveis, para os profissionais do estabelecimento e da Secretaria Municipal de Saúde, e também para ampliação de leitos. Com o repasse, o hospital terá 30 novos leitos na área de isolamento para atender pacientes suspeitos ou confirmados com o vírus do corona. A ala nova do hospital estava sem mobília e com a compra de camas, esse novo setor poderá ser utilizado como isolamento no caso do coronavírus. A doação de R$100 mil tem origem em acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a usina Eldorado, pertencente ao grupo Odebrecht Agroindustrial, em fase de recuperação judicial, cujo objetivo foi restituir direitos coletivos atingidos pelo descumprimento reiterado na legislação trabalhista. A usina, fundada em 2007 em Rio Brilhante, comercializa etanol e açúcar VHP. A usina Eldorado ainda assumiu a obrigação de observar a concessão de descanso semanal remunerado aos seus empregados, sob pena de multa no valor de R$ 750 por trabalhador prejudicado. O Ministério da Agricultura informou que as vacinas registradas na pasta contra coronaviroses são exclusivamente para uso em animais e jamais devem ser utilizados em humanos. O Ministério ressaltou ainda que os agentes responsáveis pelas doenças nos animais são muito diferentes do coronavírus, responsável pela Covid-19. As avaliações feitas pelo Ministério da Agricultura são voltadas às espécies alvos dessas vacinas, como cães, bovinos e aves. Não existe segurança clínica, muito menos qualquer indicação de utilização de vacinas de uso veterinário por humanos, sob risco de reações graves e efeitos colaterais severos. Desde o início de 2020, o mercado do trigo está passando por um significativo revés. Problemas nos principais países produtores e maior demanda por países asiáticos reduziram os estoques mundiais do grão, gerando alta nos preços. Além disso, a Argentina já comercializou cerca de 75% da safra 2019, suspendendo as exportações em 26 de fevereiro, o que acendeu o alerta no Brasil. Isso porque, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, haverá dificuldades de abastecimento dos moinhos brasileiros a partir de maio próximo, já que o trigo remanescente no país será insuficiente para as necessidades de consumo doméstico e, muito provavelmente, não se conseguirá abastecer com o grão argentino. A saída acaba sendo o cereal produzido nos países do hemisfério norte, sobre o qual incide a tarifa externa comum, a TEC, de 10%,
sem contar a constante alta do dólar perante o real. Desde antes do agravamento do Covid-19 no Brasil, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, já havia montado um gabinete de crise para administrar questões que pudessem prejudicar o funcionamento de granjas e agroindústrias, de acordo com o presidente da entidade, Francisco Turra. Segundo ele, o setor de carne, especificamente suínos, frango e ovos, segue trabalhando e vai continuar para garantir a segurança alimentar da população. De acordo com o Turra, tanto em granjas quanto nos frigoríficos, foram tomadas medidas de prevenção, como colocar em férias funcionários em grupo de risco e adotar medidas mais rígidas de higiene para não afetar a produção de carne. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados apresentam propostas para cortar próprios salários durante a pandemia. Nos últimos dias, deputados apresentaram propostas de reduzir o próprio salário durante a pandemia do coronavírus. Decreto Legislativo de 2014 fixa a remuneração dos deputados federais e senadores em R$ 33.763. Uma das propostas, apresentada pelo deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, baixa este valor para R$ 16.881 durante o período de emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Segundo a proposta, a dotação orçamentária remanescente deverá ser obrigatoriamente repassada às ações de combate à pandemia. Outro projeto, apresentado pelo deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, também reduz em 50% o valor dos salários dos membros do Congresso Nacional por 3 meses. O parlamentar calcula que em 3 meses seria gerada economia da ordem de R$ 30 milhões. Acho que é um momento que o Congresso tem que dar o exemplo para o Brasil e essa proposta visa também dar exemplo para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais e para os demais poderes, judiciário, executivo, que também podem adotar medidas nessa linha. Segundo Rui Carneiro, se o corte de 50% nos salários fosse estendido para parlamentares das Assembleias Legislativas dos estados e câmaras municipais das cidades com mais de 200 mil habitantes, a economia poderia ser de R$ 1 bilhão, que poderiam ser destinados para o combate à pandemia. Outro projeto apresentado reduz em 50% não apenas a remuneração dos deputados e senadores durante a pandemia, como o valor da cota destinada ao exercício da atividade parlamentar. Pelo texto apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, esse montante seria destinado ao Ministério da Saúde para a prevenção, tratamento e controle do surto. Já o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, apresentou o projeto destinando todo o salário de R$ 33.700 dos parlamentares para o Sistema Único de Saúde no caso de pandemia ou declaração de estado de calamidade pública. As propostas ainda não foram distribuídas às comissões da Câmara. Se houver acordo, poderão ser analisadas pelo sistema de deliberação remota do plenário da Câmara, que está funcionando durante a pandemia do coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.